Isso que o homem disse aqui, eu te darei louvor, eu cantarei os teus louvores, eu cantarei as tuas maravilhas. É isso. Então digno és de glória, de louvores. Levantamos nossas mãos, as pessoas não levantemos, não é? Hein? Digno és de glória. Quão formoso és, meu Senhor. Quão formoso és. Rei do universo, tua glória enche a terra. Tua glória enche a terra. Tua glória enche o céu. A fé que aquela mulher teve de apenas tocar nas tuas vestes e saber que seria curada. Oh, meu Senhor, nos ajuda a crer e a observar realmente a tua palavra, para que a gente possa andar de modo digno do Senhor, que a gente possa alegrar o Senhor com nossas vidas. A partir do momento em que nos alegramos no Senhor, na sua palavra. Nos ajuda, Senhor,
para que realmente vivamos para louvor da tua glória. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é a sequência imediata do Evangelho de Lucas. Foi escrito, inclusive, para o mesmo destinatário. O Evangelho foi uma carta escrita para o excelentíssimo Teófilo, e o livro de Atos também. Foi uma carta escrita para o mesmo excelentíssimo Teófilo, provavelmente uma autoridade romana, que até simpatizava com o cristianismo. O Evangelho foi dizendo que Jesus começou a ensinar e a fazer, logo no início da carta, no Evangelho, e nos Atos, dizendo que os apóstolos de Jesus continuaram a ensinar e a fazer e a ensinar. Muito bem, então nós vamos ler Atos 2, nascimento da igreja, sobre o nascimento da igreja a gente vai falar, 2, 37 a 42 só. Acompanhe, irmãos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, e para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor vosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Apenas isso, irmãos. Então, olhem só, irmãos. O que é a igreja? Como é que a igreja nasce? Vocês sabem que há muitos meses já, 2 meses mais ou menos, nos últimos 2 meses de pregação, eu venho pregando sobre a igreja. Como é que se dá o nascimento, o crescimento de uma igreja saudável, de uma igreja de Cristo? Não é uma igreja instituição, é uma igreja de Cristo. Ainda que seja uma instituição, uma igreja de Cristo. Então nós vemos, irmãos, que a igreja, depois de criada, por exemplo, Paulo explicando sobre os dons da igreja, que virou uma confusão. Aí ele diz em Romanos, lá no capítulo 12, que quem profetiza, que profetize na proporção da fé que recebeu. O que é fé que ele está falando nesse caso? É o conjunto de doutrinas que você aprendeu e entendeu e vive de acordo com ela. Então pregue isso. O que tem ministério, o que é ministério? Serviço. Então sirva com esmero, sirva com dedicação, faça isso. O que preside, todo mundo sabe o que é presidência, é alguém que comanda, faça isso com diligência, com detalhes e tudo. Vemos em Coríntios, capítulo 12 e 14, que fala sobre dons também, dizendo que esses dons são para o serviço da igreja, não é para você, é para a edificação da igreja. Todos os dons, que era uma confusão em Corinto. Em Efésios capítulo 4, nós vemos de novo que Deus deu dons de apóstolos, deu dons de profetas, deu dons de evangelistas, pastores, mestres, com uma finalidade: instruir o povo de Deus, para que sejam maduros na fé, para que não se deixem levar por todo o vento de doutrina, feito criança. Lá em 1 Pedro capítulo 4, ele diz de novo que os dons se dividem em 2 segmentos, não interessa os nomes que eles têm, mas eles estão sempre em 2 segmentos. O que fala, que é o pastor, professor, profeta, evangelista, mestre, fale de acordo com os oráculos de Deus. São os oráculos de Deus, a palavra de Deus. E o que serve, seja qual for o dom lá, que preside, que ora, que cuida, faça-o na força que Deus supre. Irmãos, isso é a igreja de Cristo. É assim a igreja de
de Cristo. Então, vocês, como eu repito, a gente vem tratando da igreja há algum tempo, nós estamos responsáveis, porque aceitamos a responsabilidade de ajudar um pastor do nosso presbitério a fundar uma igreja. Estamos ajudando com recursos financeiros, na medida do que nós nos comprometemos, e com orações, já que é muito distante o negócio e a gente não vai. Mas como eu gostaria que essa igreja nascesse pela pregação do Evangelho, chamando pecadores ao arrependimento, não com feijoada, com não sei o quê, que a gente sabe que na verdade é assim, e que crescesse do mesmo jeito, chamando pecadores ao arrependimento. Você continua pecador, mesmo convertido. Santifique-se, é isso que a Bíblia diz o tempo todo. Então, como eu gostaria que fosse assim, irmãos? Então, olha, há vários domingos, eu repito, nós vimos trazendo mensagens sobre a igreja. Por quê? Porque eu não tenho dúvida nenhuma. Não é dizer, eu não acho nada, eu sei que o conceito de igreja está quase totalmente corrompido pela cultura pós-moderna, capitalista e individualista. Nós vimos na EBD do domingo passado como o clero tropeçou na própria palavra de Deus. Quando diz que vocês têm poder para perdoar, para reter pecado, aí o Papa, padre, todo mundo achou que ele tem esse poder. Presta atenção, meu amigo, esse poder está na pregação do Evangelho, não é em você, pessoa física, não. Tropeçaram na própria palavra e criaram uma marmota chamada igreja com o poder que ela tem. A igreja tem que ter poder nenhum. O poder da igreja é a pregação da palavra de Deus, só isso. O que passar disso é coisa de homem. Então nós vimos isso na EBD. Para exercer domínio religioso sobre o mundo todo. A igreja fez isso durante séculos e séculos e séculos. A conhecida era das trevas, inclusive. Hoje, já falei isso aqui no domingo passado, depois do iluminismo, depois do modernismo e outros ismos, Revolução Francesa, Revolução Industrial, não sei o que, pronto, agora é a ciência que manda em tudo, viram que a ciência não tem condição de nada, volta para a religião, está todo mundo de novo se agarrando em qualquer religião. Aí o mesmo domínio religioso, a religião se presta a isso, agora com viés psicológico, emocional e empresarial, mercadológico, os ditos cristãos feitos prosélitos manipuláveis, vão às igrejas apenas como consumidores de bênçãos, para negociar ou receber bênçãos pelas quais pagam, detalhe. Às vezes não recebe a bênção, entram até na justiça. Há vários casos, nos Estados Unidos principalmente, isso é normal. O cara pagar por uma bênção numa igreja lá e não receber, ele vai na justiça e o pastor tem que devolver o dinheiro dele. Aqui no Brasil já tem acontecido várias vezes. Eu vejo isso no Jornal da Justiça, que eu recebo todo dia, de vez em quando é lá, a igreja tal, não sei o que, foi condenada a devolver o pagamento do camarada e tal e tal. E normalmente os advogados, tem advogado aqui, sabe, os advogados são uma maravilha, pedem logo também danos morais, não sei o que, o juiz diz, não teve dano moral nenhum não, ele fez um negócio, ele foi para lá mal intencionado também. Então devolve o dinheiro do homem e se dê por satisfeito. Pois bem, irmãos, bênçãos pelas quais se paga. Por isso, irmãos, esse tipo de irmão não tem nenhum compromisso com a igreja. Nenhum. Desconhecem totalmente a necessidade de fazerem parte da membresia de uma igreja. Necessidade vital, necessidade orgânica, já que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a família de Deus. Eu agora faço parte dessa família. Igreja que é coluna e baluarte da verdade, tudo isso nós já pregamos aqui nos últimos domingos. Esse tipo de irmão que vai para a igreja só porque eu me sinto bem naquela igreja, porque ele não tem a menor noção do que é a família, do que é a igreja, ele não tem noção disso. E nem quer ter. Essa é a igreja da atualidade, qualquer uma, com raríssimas exceções e tal. Então, obviamente, irmãos, com um tipo de liderança totalmente capitalista na igreja, de uma igreja totalmente capitalista, muito mais interessada no reino terreno do que no reino de Deus. Falei isso para os meninos hoje, já falei isso quantas vezes isso aqui.
A preocupação dos pais de vocês, com a formação acadêmica de vocês, para ser doutor, médico, advogado, não sei o quê. Qual é a preocupação do pai de vocês com a vida espiritual de vocês? Nenhuma! Pois é, mas com a vida material é tudo de bom. É professor particular, é não sei o quê, é o escambau. Pois é, isso é muito complicado. Então, meus filhos, uma liderança capitalista, muito mais interessada no reino da terra do que no reino do céu, gera, como consequência natural, um tipo de cristãos individualistas, em busca de bênçãos pessoais, totalmente alheios à edificação da igreja enquanto corpo de Cristo. Totalmente alheios a uma igreja fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eu quero lá saber de doutrina de apóstolo coisa nenhuma. Eu quero me sentir bem, ouvir uma pregação que me agrade. Totalmente alheios à doutrina dos apóstolos, da qual deriva a comunhão, o partir do pão, as orações, como se vê no texto que nós lemos aqui. A igreja que começou e continuou na doutrina dos apóstolos. Irmãos, essa é a razão pela qual as igrejas, com multidões de pessoas, que têm pouca ou nenhuma intimidade entre si, umas com as outras, comunhão nenhuma, oi, tudo bem, pronto, tá bom demais. Pessoas que não veem qualquer necessidade de se tornar, benefício, se for o caso, de se tornar membros de igreja. E isso, obviamente, inviabiliza totalmente que essa igreja discipule essas pessoas, que essa igreja discipline essas pessoas, porque não são nem membros. Como é que a igreja vai discipular essas pessoas visando a sua santificação, se elas não estão nem um pouco interessadas nisso? Porque a igreja é instituição, gerou tudo isso. E não é novidade, no tempo de Jesus nem a igreja tinha lá templo e sinagogas, e ele disse isso para os pastores lá da época dele. E assim, invalidaste com as vossas tradições, invalidaste a palavra de Deus. É isso mesmo que a igreja é hoje. A mesma coisinha. Invalidaste a palavra de Deus com a vossa tradição. Pois é. É isso aí, meus filhos. Então, olhem só. Nesse pequeno trecho que nós lemos, considerando a cultura cristã pós-moderna, podemos ver claramente a diferença entre a igreja dos nossos dias e a igreja cristã apostólica nascente aqui. Como a igreja deve nascer e crescer exclusivamente pela pregação do evangelho, chamando pecadores ao arrependimento, e crescer exclusivamente pela pregação do mesmo evangelho, chamando pecadores convertidos à santificação. Eu vou repetir isso aqui todo domingo, toda aula, todo que for. E nós fazemos bem em observar isso. Em primeiro lugar, nós podemos ver aqui, e não pode ser diferente, repito, a igreja nasceu pela pregação do evangelho como o Senhor Jesus mandou. Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Todo mundo sabe, Paulo diz isso, Romanos 1,16. Então nós vemos aqui que desde o início dessa parte aqui, no capítulo 2, quando Pedro pregou, depois da descida do Espírito Santo que eles pregaram lá, dizendo o que foi que vocês fizeram, vocês mataram o Salvador. Pedro acusou o pecado deles e tal, mesmo dizendo que isso tudo foi desígnio de Deus, mas foram vocês que fizeram, arrependam-se. Pedro chamou pecadores ao arrependimento, nós vemos isso. E ele fez isso, irmãos, como Jesus mandou. Aqui eu disse para vocês em Lucas, final de Lucas, cadê Lucas? É para trás aqui. Final de Lucas, Jesus disse para eles o que era que eles tinham que pregar, como era que tinham que pregar. Depois Pedro fez exatamente isso. Então Jesus lhes abriu, no finalzinho de Lucas, então Jesus lhes abriu o entendimento para que compreendesse as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Filho, Cristo, havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Pedro falou isso lá na pregação. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Pedro fez isso lá.
Vós sois testemunha de tudo isso. Pois é, Pedro foi testemunha de tudo isso mesmo. Foi isso que o homem pregou. Então compungiu-se-lhes o coração e ele, e agora? O que é que nós faremos? Aí Pedro disse o que é que eles têm que fazer. Tornem-se cristãos agora, arrependei-vos, sede batizados, vocês e seus filhos, e aqueles a quem Deus ainda chamar. Pronto. Então, meus filhos, prestem atenção. Foi assim que Pedro fez como Jesus mandou. Pedro mostrou, detalhe, ao povo eleito de Deus. Pedro estava pregando em Jerusalém, ele estava pregando para romano, não estava pregando para grego. Lá tinha todo tipo de gente. Porque era uma festa, então numa festa tem todo tipo de gente. Mas ele não estava pregando para todo mundo, não. Ele estava pregando lá para varões judeus. Versículo 14. Varões judeus. Versículo 14, lá do capítulo 2. Varões israelitas. Versículo 22. Não era para todo mundo, não. Casa de Israel. Versículo 36. Irmãos. Ele não estava pregando para todo mundo, não. Ele estava pregando para israelitas, filhos de Abraão, povo de Judá. Então, irmãos, pois é. Pedro mostrou-lhes a situação deles de pecado. Vocês mataram o Messias. Mostrou a situação em que eles se encontravam e a necessidade de arrependimento e batismo em nome de Jesus para a remissão dos seus pecados. Versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um. Para quem ele disse isso? A varões israelitas, a varões judeus, a irmãos, a casa de Israel, ao povo de Deus. Arrependei-vos. Esse pastor vive chamando a igreja ao arrependimento. Como é que pode eu voltar embora daqui? O pastor está dizendo que eu não sou crente. Já houve gente que foi embora daqui dizendo isso. Eu vou embora daqui porque o pastor vive dizendo que a gente não é crente. Não, eu estou chamando crente ao arrependimento. Que nesses aqui eram tudo povo de Deus, chamados ao arrependimento. Repito para vocês, as últimas palavras de Jesus para a igreja, está na carta de Apocalipse, foi chamando as igrejas ao arrependimento. Igrejas que ele tinha na mão. Tenho nas minhas mãos a igreja. João, escreve aí para eles, arrependei-vos. Aquela carta não foi para pecador não convertido, não. Foi para pecador convertido. Foi para a igreja. Quer dizer, pretensamente, supostamente convertidos. Então, meus filhos, olhem. Pedro mostrou a esses irmãos a verdadeira pregação, mas para a gente aqui, aliás, a verdadeira pregação do Evangelho não pode ser diferente disso não, irmãos. Porque foi assim que o Senhor Jesus ordenou. Se o Evangelho não acusar o pecado, se o Evangelho não ferir o pecador, se o Evangelho não nocautear o pecador, mostrando a necessidade de arrependimento e perdão, a pregação é falsa e não pode haver conversão de ninguém. Pode haver agregar gente à igreja, como a gente vê. Vejam que aqueles israelitas, ao ouvir a pregação contundente de Pedro, vocês mataram o Messias. Arrependei-vos, compungiu-se-lhe o coração. O que é compungiu-se? Pronto, a Bíblia tem palavra que a gente não sabe o que é. O que é compungiu-se-lhes o coração? Isso quer dizer que eles foram tremendamente impactados com aquela palavra de Pedro. Que eles foram feridos pela espada do Espírito, lá de Efésios 6,17, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a espada de dois gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, lá de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Essa é a palavra. Palavra bonita e agradável, Papai Noel, não vai confrontar você nunca. Você apenas vai gostar, bacana. É isso, irmãos. Como eu tenho insistido em lhes dizer, o evangelho psicologizado, adocicado, o evangelho que massageia o ego de pecadores, não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho dos apóstolos, o evangelho que ressuscita pecador, exatamente para que ele saiba que estava morto. Ele não vai saber nunca. O evangelho que faz nascer a igreja. O que faremos, irmãos, agora? Atenção, irmãos, eu vou repetir. Se o evangelho, ou se o pecador não for levado pelo evangelho a saber que estava morto em seus delitos e pecados, como Paulo diz lá em Efésios,
Não houve pregação do evangelho da salvação se a pregação não for levada a saber que você é um pecador, mesmo já convertido. Se não for levado a saber que você é um pecador convertido, que precisa de santificação, essa pregação é falsa. É só para agradar, massagear o seu coração, seu ego, sua cabeça. E nem pode haver conversão de pecador algum, e nem de santificação de pecador nenhum também. Porém, veja que coisa maravilhosa, a pregação, Deus é Deus, que coisa maravilhosa. Pela graça de Deus, no seu evangelho, a mesma palavra que acusa o pecador do Senhor, vocês mataram Cristo, a mesma palavra que acusa o pecador, é a que justifica. Não há uma pregação para condenar, outra para salvar, é a mesma pregação que salva e a mesma que condena. Então, uma vez justificado, nós aprendemos com Paulo: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus mesmo que os justifica. Fim de papo. Romanos 8:33. A mesma palavra que fere o pecador é a que sara. Quando Deus diz, desde lá a lei, eu mato, eu faço viver, eu firo, eu curo a ferida. Deuteronômio 32:39. A mesma palavra que nocauteia o pecador, o levanta, como aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Atos 9. Como nosso Deus é maravilhoso, irmãos. Chamando pecadores ao arrependimento para a salvação. Como Deus é maravilhoso. Chamando pecadores miseráveis ao arrependimento para a salvação. Pela sua graça, pelo poder que há na pregação do Evangelho, em qualquer situação, esteja onde estiver o pecador. Se for um eleito, assim que ele chamou você, o que é que a gente faz agora? Pois é, presta atenção. Isso é para vocês, é para os filhos de vocês e para todo aquele que Deus ainda chamar. A palavra do Evangelho vai encontrar cada um dos eleitos de Deus desde antes da criação do mundo. Porque o nome dele já está no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Está escrito lá em Apocalipse. Pois é, ele vai ser alcançado por essa palavra que o confrontará, que o chamará ao arrependimento. A única forma de Deus trazer suas ovelhas é assim, irmãos. Não tem outra. Não tem outra. Esteja onde estiver um eleito do Senhor, ao ouvir a sua voz, haverá de se render como Paulo. Quem és tu, Senhor? O grande, arrogante e poderoso Paulo. Quem és tu, Senhor? Foi atropelado pelo Senhor. Quem és tu, Senhor? Ou então como esses irmãos aqui, a quem Pedro está pregando numa festa. E agora, irmãos, o que é que nós faremos? Coração despedaçado. Entendemos a mensagem. E agora, o que é que a gente faz? Arrependei-vos. O que é arrependei-vos? Mudem de direção totalmente. 180 graus. Por isso, irmãos, para que nasça uma igreja saudável, os evangelistas precisam pregar o evangelho da verdade, como o Senhor Jesus mandou, e como os seus apóstolos pregaram aqui e fizeram a igreja no início. Arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados. Então vocês receberão o Espírito Santo. Quem for honesto aqui, ou quem não for desonesto, sabe que não é assim que a gente abre uma igreja hoje. Não é chamando pecadores ao arrependimento. É dando uma festa, uma feijoada, uma sorvetada, ou não sei o quê. É sempre numa festa, uma presepada. Chamando pecadores ao arrependimento, nunca. Irmãos, como eu também tenho lembrado insistentemente, eu disse hoje de novo para os meninos lá dentro, todo ser que nasce precisa ser alimentado para desenvolver a vida, para crescer, para se fortalecer. Isso é biológico, todo mundo sabe disso. Com a igreja não pode ser diferente, já que a igreja é a congregação dos salvos, é a congregação daqueles que nasceram de novo. Estavam mortos. Lembra lá de Ezequiel? Filho do homem, profetiza para esse monte. Sabe quem era o vale de ossos secos? Israel. É uma espécie de parábola contada por Jesus. Esse bando de ossos secos aí, quem é, Senhor? É Israel.
Isso é Israel. É a igreja, esse bando de ossos secos aí é a igreja. Profetiza para eles. O que é profetiza? Diz a minha palavra para eles. Chama-os ao arrependimento, é isso. Irmãos, eu tenho muitos livros lá em casa e li todos eles. O velho Martin Lloyd Jones. Já disse para vocês aqui outras vezes. Aquele velho homem pregou durante 40 anos na mesma igreja, ensinando a palavra de Deus, versículo por versículo, quando ele se propunha a ensinar um texto. E o maior sonho daquele homem era ver o avivamento da igreja. Por que aquele homem lutou tanto para ver o avivamento da sua igreja? Porque ele sabia que a sua igreja estava morta. Pregou lá durante 40 anos para uma igreja morta. Ele sabia disso. Velho Lloyd Jones. Tenho dezenas de livros dele lá em casa. Dezenas de livros dele lá em casa. Já li todos eles. Vejo como aquele homem lutava por esse avivamento. Eu, inclusive, morro de pena. Eu digo, meu Deus, coitado deste homem. Como esse homem sofreu com essa igreja lá. Então, meus filhos, olhem só. A igreja é exatamente a congregação daqueles que foram vivificados, que nasceram de novo. Pois bem, como o texto que lemos nos mostra claramente, o evangelho que ressuscita o pecador tem que ser o mesmo evangelho que alimenta e fortalece esse pecador, que é o segundo estágio que nós vemos aqui. No versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. É a partir daí que vem a comunhão, o partir do pão e as orações. Se não houver a doutrina dos apóstolos, essa comunhão, o partir do pão e a oração, você encontra em qualquer bar de esquina que tiver um grupo, você reúne lá. Os salvos, aqueles que foram vivificados pela pregação do evangelho, perseveram. O que significa? Que eles vão continuar determinados para seguir em frente, agora na direção contrária à que eles estavam indo. Arrependei-vos, é isso que quer dizer. Esse é o conceito de arrependimento. Eles não foram chamados à vida pela pregação do evangelho para arrepender dos seus pecados? Foram. Pois então agora eles são chamados ao crescimento, ao desenvolvimento dessa vida pelo mesmo evangelho, a doutrina dos apóstolos. Irmãos, meus filhos, não pode ser diferente disso. E como eles seguiam a Jesus, essa igreja que nasceu aqui, como é que eles seguiam a Jesus logo depois da conversão? Desse jeito que nós lemos aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vou só ler o 43, porque eu já falei sobre isso aqui em outra ocasião, mostrando para vocês. E em cada alma havia temor. Temor é sinônimo de obediência, de reverência, de honrar a Deus, de obedecer a sua palavra. Isso quer dizer temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Outra pessoa não fazia prodígios e milagres. Eu já falei sobre isso aqui para vocês. No Velho Testamento, só os patriarcas e os profetas fizeram milagres. No Novo Testamento, só Jesus e seus apóstolos. Fim de papo. Não tem na Bíblia outras pessoas fazendo milagres sem ser estes. Hoje todo mundo faz. Jesus disse: os falsos mestres farão milagres, sinais, maravilhas, prodígios e enganarão a muitos. Jesus disse. Está tudo certo. Então, quando eu sigo a doutrina, quando eu sei o que é a palavra de Deus, aí eu sei essa palavra é de Deus mesmo. Esse milagre aí foi Deus mesmo quem fez? Está de acordo com a palavra de Deus? Não. Então foi Deus mesmo que fez, só para enganar. A própria Bíblia diz isso também. Aqueles que não dão crédito à verdade, Deus mesmo, pela eficácia de Satanás, manda a operação da mentira, do erro, do engano. Está na Bíblia isso, irmãos. Lá em Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9, 10, 11. Está lá escrito isso. Ah, houve milagre de Deus, eu vou para essa igreja. É, hein? Então, meus filhos, prestem atenção. Eles seguiam ao Senhor Jesus agora com base na doutrina dos apóstolos, que é o ensino muito mais aprofundado do mesmo evangelho que chamou para arrependimento,
que compungiu o seu coração, essa igreja aqui, iniciante. Como eles nasceram do Evangelho, logicamente agora tem que observar e seguir o mesmo Evangelho. Por isso e para isso, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Preste atenção, meus filhos. É isso que eu insisto tanto em mostrar na Bíblia aqui. Em verdade, não existe pregação do Evangelho de Cristo para massagear ego de pecador, feitos prosélitos do cristianismo. Isso não é pregação do Evangelho de Cristo. Não existe pregação do Evangelho para agradar simples consumidores de religião, consumidores de milagres. Não existe pregação do Evangelho de Cristo verdadeiramente que não esteja de alguma forma ensinando a doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos já compreende tudo que está no Velho Testamento também, que Jesus ensinou para eles. Eu não estou aqui dizendo que não precisa ensinar o Velho Testamento. Não, os dois são ligados. Não tem no Novo Testamento nada que não já esteja prometido no Velho Testamento. Aliás, não tem nada na Bíblia que não já esteja prometido nos 5 livros da lei. Nada. Tudo que está na Bíblia já está prometido nos 5 livros da lei. Então, meus filhos, prestem atenção. Em verdade, a pregação do Evangelho tem que estar fundamentada na doutrina dos apóstolos, aqueles que foram chamados ao arrependimento e compungiu-se-lhes o coração, com o fim e propósito de santificar a vida desses irmãos convertidos, como vemos em todas as cartas apostólicas, exatamente para combater o ensino errado de falsos mestres infiltrados na igreja. Jesus não disse que viriam os falsos mestres e enganarão a muitos? Pois é, os apóstolos tiveram esse problema logo no primeiro século. Depois da morte de Cristo, eles tiveram esse tipo de problema. Paulo diz claramente aos irmãos efésios, quando ele estava indo para Roma morrer, disse: olha, entre vós mesmos aparecerão lobos e se infiltrarão outros. Quer dizer, está dentro já, e virão outros de fora para enganar vocês. Preste atenção ao que eu ensinei. Paulo diz isso. Então, meus filhos, olhem, essas cartas apostólicas são exatamente para combater o ensino de falsos mestres infiltrados na igreja. Pelo texto que nós lemos aqui, a igreja que nasce pela pregação do Evangelho, que chama pecadores ao arrependimento. É assim que a igreja nasce. Aí, para esse tipo de igreja, é claro que esse tipo de admoestação e exortação só será eficaz para quem realmente ouviu uma pregação do Evangelho chamando o pecador. Quem é crente por tradição, isso não vale nada. Quem é crente porque foi chamado numa festa, numa feijoada, isso não vale nada. Essa pregação minha é um abuso, isso. Enche a paciência o tempo todo. Pois é. Esse tipo de administração do próprio apóstolo aqui, exortação, só será eficaz na vida de quem já teve realmente o coração compungido, ferido e sarado, morto e entendido que estava morto e ressuscitado, nocauteado e fortalecido. Enfim, o Evangelho da Salvação só será eficaz para todos quanto o Senhor chamar. Quem foi o pastor que chamou e fez uma festa e agregou? Não foi o Senhor que chamou. Versículo 39, é para vocês, é para os filhos de vocês e para todos quanto o Senhor chamar. Somente estes ouvirão o constante chamado ao arrependimento pela pregação do mesmo Evangelho que compungiu-lhe o coração. Ele entendeu que era um pecador que estava morto e foi ressuscitado por esse Evangelho. E agora, pastor, o que é que eu faço? Eu vou discipular você. Quem for crente, eu vou discipular você. Do jeito que você vai se interessar pelo alimento, eu vou me interessar em lhe dar esse alimento. É isso que é pastor e ovelha. É isso que é igreja.
E é Deus quem faz as duas coisas. Tanto o que dá a vida para aquele e a fome e a necessidade de alimento, como dá a este aqui a disposição. Lembram? Aquele que serve, faça-o na força que Deus supra. Aquele que prega, pregue de acordo com o oráculo de Deus. Pois é, está tudo junto aí. Somente estes ouvirão o chamado para a salvação e agora perseveram em se santificar. É a estes que ele ordena no versículo 40. Com muitas outras palavras, deu testemunho, Pedro falando lá do que ele deu testemunho, ele vivia com Jesus, ele estava dizendo, eu vivi com ele, esse que vocês mataram aí. Ele ressuscitou, nós vimos. Aí ele diz, mas salvai-vos dessa geração perversa. Vocês estão nesse mundo, mas não são mais desse mundo. Eu não posso viver que nem o mundo vive. Mesmo vivendo no mundo e trabalhando no mesmo banco que todo mundo trabalha comigo, eu não sou igual a ele. Eu não posso criar meus filhos que nem o meu vizinho cria, do mesmo jeito, no mesmo prédio. Indo para o salão de brincadeira, lá que for, bola. Sim, ele é um crente, ele vai, mas ele é um crente. Eu tenho que ensinar meu filho. Qual é o pai que gasta tempo com seu filho em casa, ensinando ao seu filho como é que ele tem que jogar bola, se for o caso, como é que ele tem que ir para a piscina, como é que ele tem que ir para o clube. Não é pecado nada disso não, mas ele é um crente. Ou pelo menos eu tenho a obrigação que Deus me deu de ensinar esse meu filho a ser um crente. Não interessa, ele não é da minha conta, inclusive. Eu tenho que ensinar, enquanto ele estiver debaixo do meu teto, ele vai fazer o que eu mandei. Foi Deus quem ordenou isso, não é opcional isso. Não é opcional do pai criar o filho no temor, na obediência e na administração do Senhor. Isso não é opcional para um crente, isso é uma ordem. Nós fazemos isso? Resposta retumbante, não. É complicado. Salvai-vos dessa geração perversa. Pois é, irmãos, é assim que nasce uma igreja e é assim que cresce uma igreja que nasceu. Agora salvos, nascidos pelo poder do Evangelho, chamando pecadores ao arrependimento, precisamos continuar nos fortalecendo, perseverando na doutrina dos apóstolos, esse mesmo Evangelho aqui que nos salvou. E agora o Espírito persevera em nós e junto conosco, para que a gente cresça em santidade, até nos tornar santos como Deus é santo. Não é isso que a Bíblia diz? É isso, irmãos. Isso só pode ser feito na medida em que realmente nos convertemos, nos arrependemos, recebemos o Espírito, como o homem disse aqui. Fazemos parte de uma igreja, um povo junto, santo, que luta para se edificar mutuamente, para se ajudar mutuamente, para se entender. Todos são diferentes, exatamente por isso que a gente agrega alguma coisa a outra. Se fosse todo mundo igual, ninguém agregaria nada a ninguém. Porque somos diferentes? Exatamente, a minha diferença vai somar alguma coisa no outro, a dele vai somar em mim. E assim vai, a gente vai se ajustando, que nem Paulo explica, cada um é um corpo, isso é um sistema, é uma catraca na outra, ninguém é igual. Todo mundo sabe como é uma máquina, não tem nenhuma máquina com todas as peças iguais. Milhares de peças diferentes uma da outra lá. Pois é, mas elas fazem um sistema que no fim produz um produto daquela máquina feita com um monte de peças diferentes uma da outra. Pois é, nós somos uma igreja, um corpo, um organismo vivo, que se ajuda mutuamente, perseverando na doutrina dos apóstolos. Não pode ser diferente disso. Na comunhão, no partir do pão. Naquela ocasião, eles tinham que fazer aquilo porque eles iam morrer de fome todo mundo lá. Eles estavam com todo o império contra eles, os judaizantes contra eles iam morrer de fome todo mundo lá. Eles se ajudaram mutuamente, e eu garanto a vocês, todos eles, inclusive os apóstolos, achavam que Jesus vinha a semana que vem. Todos eles achavam isso. Jesus disse, eu vou ali e já volto, eles acreditaram que era, vou ali e já volto mesmo. Com o tempo eles foram vendo que não era bem assim. Você vê na carta de Paulo, a última carta dele a Tiago, a Timóteo, você vê que ele estava, digamos assim, decepcionado, Jesus não veio.
Ele achava que Jesus vinha logo. Só que nós já sabemos de tudo isso, está na Bíblia. Esse logo de Jesus é logo mesmo. Você está pronto para recebê-lo? Se ele vier agora, você está pronto? A nossa igrejinha está pronta para receber Jesus aqui? A nossa igrejinha, de fato, foi chamada ao arrependimento e se salvou pela chamada ao arrependimento e agora persevera na doutrina dos apóstolos e faz o que a Bíblia manda. Está pronta para isso? Só a igreja que nasce no poder do Evangelho e persevera no poder do Evangelho pela doutrina dos apóstolos está capacitada pelo Espírito. Recebereis o Espírito, pois estará capacitada a viver em comunhão, no partir do pão, nas orações, conforme vemos no nascimento e no crescimento dessa igreja aqui iniciante, a igreja primitiva. Que Deus nos conceda, meus filhos, que Deus nos conceda graça para ter esse crescimento que eu chamo aqui há 16 anos, entendido que houve o nascimento. Que Deus nos ajude. Amém.